Fevereiro de 2026, já dá pra dizer que a gente tem o filme mais polêmico do ano? Isso porque O Morro dos Ventos Uivantes, ou O Morro dos Ventos Uivantes com aspas, né, eu acho que é importante pra gente já criar expectativa pra esse filme, dirigido pelo Emeraldo Fennell, que eu gosto bastante. Ele é um filme que ele vem causando ali umas certas polêmicas, uma certa divisão de opiniões mesmo antes de sair, desde ali da escolha de elenco até o trabalho de marketing, que já vendia a história de uma forma que os fãs do livro, ai, mas não vai ser como é o livro, etc. A galera já tava se dividindo, meio que já tava formando uma opinião antes do filme. E eu vou trazer uma opinião aqui, que assim, eu, pra começo de conversa, já vou dizer logo que eu gostei. É muito diferente do livro, sim. Eu não li o livro todo ainda, tô lendo no Kindle, o Kindle ele dá a porcentagem, né, de quanto que a gente leu. Eu li 45% do livro, o que é mais ou menos o suficiente pra eu pegar tudo que tá no filme, né, porque o filme ele não pega toda a história do livro. Essa é uma das primeiras grandes mudanças que o filme tem. E que sim, é um filme muito diferente. E aí eu fico pensando, tá, mas e daí? Sabe? É realmente importante ser diferente? É realmente o ponto da gente, pô, não vou gostar desse filme porque ele não é igual ao livro, sabe? O livro tá lá, o livro persistiu todos esses anos, é um clássico porque ele fez valer esse título de clássico. Então ele tá lá, ele vai continuar lá. Se você quiser a experiência como ela foi concebida pela Emily Brontë, tá lá no livro, você vai poder ler, tá inalterado. Então, assim, o filme é uma releitura. Eu sempre enxergo adaptações quase como multiverso, assim, né? É uma outra versão da mesma história, partindo do mesmo lugar ali. E eu acho que tudo bem. Eu acho que a Emerald Fennell, ela é uma diretora com um traço de direção ali, né? Um traço artístico muito forte, tanto pro lado visual, quanto pro lado das histórias que ela quer contar. Isso dá pra notar no Promising Young Woman, né, que ficou aqui como Bela Vingança, acho um título muito ruim, aliás, e também no Saltburn, que eu acho que já é um filme muito provocador, é um filme que dividiu bastante a galera, eu já gostei também, então, até então, todos os filmes da Emerald Fennell são filmes que me agradou, eu entendo quem não curte, mas eu acho que, assim, é o estilo da diretora, e eu acho que esse estilo tá muito bem impresso em O Morro dos Ventos Uivantes, que é um filme que traz ali, né, uma nova visão para aquela história clássica da Catherine e do Heathcliff, que é, né, uma história que fala muito sobre preconceito, muito sobre luta de classes. Tem ali um romance um pouco distorcido, que é retratado aqui. Eu acho que a única coisa que o filme deixa para trás realmente é o lado mais de falar de um preconceito de raça, até porque mudou a etnia do personagem principal, né, o Heathcliff, que ele é descrito como um homem um homem negro ali, um homem de origem cigana, mestiça. Ele aqui é o Jacob Elord, que é um ator branco, então vou falar disso também, na minha opinião. Mas assim, como falei, eu acho que a experiência, ela é uma boa experiência. Eu gostei do Morro dos Ventos Uivantes, eu achei que é um filme bem interessante. É um filme que ele é, assim, um filme que não é sobre o que ele parece, né? Eu acho que ele vende muito o lance do erotismo, ele vende muito o lance dessa revisão da história por esse olhar do erótico. O que existe no filme, mas eu acho que nem sempre é o que parece. A primeira cena, que eu achei genial, a abertura do filme, já deixa isso muito claro. Quando a gente está ouvindo um som que a gente pensa que tem a ver com alguma coisa, mas ele significa outra coisa, também não vou falar sobre, para não dar nenhum spoiler, mas isso já deixa muito claro como a ideia da Emerald Fennell ela é realmente de fanficar, né? Não é à toa que ela assumiu essa fanfic colocando as aspas no título. Ah, então as aspas no título permite que o filme faça qualquer coisa? Não é exatamente isso também, mas ao menos já deixa claro que a diretora ela não tinha intenção de pegar o livro e falar, não, eu vou pegar isso aqui, vírgula por vírgula, e colocar nas telas. Não, ela vai contar a própria versão. Ao meu ver, não tem nada de errado nisso, principalmente quando a obra é boa, né? Se o filme é bom, tá valendo, e eu acho que O Morro dos Ventos Uivantes é um ótimo filme. E esse realmente é um filme que ele é muito provocador justamente por causa das polêmicas, né? As polêmicas, elas giram muito em torno da escolha do elenco. A gente tem a Margot Robbie e o Jacob Elord protagonizando. Margot Robbie, que no primeiro momento eu não sabia se ela se encaixava muito com a Catherine. Eu não tinha lido o livro ainda quando ela foi, né, o filme foi sendo feito, divulgado e tudo mais. Então, assim, eu não tinha uma opinião sobre a questão, sei lá, do cabelo da Catherine, da idade da Catherine, das descrições físicas. O que eu vi é que, conforme eu li o livro, e aí eu fui ver o filme, em vários momentos, a Margot Robbie, pra mim, ela entregava exatamente o que eu sentia da Catherine ao ler o livro, né? A personalidade, aquela coisa meio provocativa, meio sarcástica, meio mimada, aquela personagem que ela é, assim, tem uma coisa meio geniosa. Então sai um pouco do lance de ser só uma princesa gótica, né? Porque a Margot tem esse lance, né? A Barbie, literalmente a Barbie, ela fez a Barbie, né? E aí ela vem com essa coisa meio da beleza, uma beleza estonteante que faz sentido com a jornada da personagem no livro, né? A jornada de que ela
praticamente ela causa uma certa obsessão nas pessoas ao redor dela. Mas eu acho que a escolha fez bem não só pela questão da beleza da Margot Robbie, da aparência da Margot Robbie, sim, porque ela realmente conseguiu encontrar esse lado mais genioso da personagem. Já o Jacob Elord é onde a gente começa a entrar na questão da polêmica, né? Porque teve a mudança da etnia. Eu acho que o Jacob Elord acabou sendo uma boa escolha, tá? Eu acho que ele tem um lance assim meio de um coitadismo, né? Ele tem sempre que olhar meio de perdido, meio de sofrido, o que combina com a jornada do personagem. Mas eu acho que tem muito assim da questão da beleza. Ele é um cara muito alto, ele tem uma silhueta muito forte. Tem vários momentos que a Emerald Fennell, ela filma o Heathcliff contra a luz, assim, numa névoa, que me lembrou de bate-pronto a silhueta, sei lá, de um Mr. Darcy, do Orgulho e Preconceito, né? Que também é esse ideal de beleza, de homem, de príncipe, apesar dele ser um personagem muito cuzão, ele é um personagem que tem também esse lance, assim, de ser um símbolo de romancismo, né? Das mulheres lembrarem com um certo carinho do Mr. Darcy e tudo mais. E eu acho que a silhueta do Heathcliff, do Jacob Elord, ela tem muito de Mr. Darcy, sabe? Eu me peguei lembrando do Mr. Darcy em vários momentos do filme, quando ele aparecia assim, contra a luz, essa silhueta. E aí a gente tem que entrar nessa questão de mudança de etnia, tá? E aqui eu preciso falar uma opinião minha, uma coisa que eu senti durante o filme. Porque, assim, tanto no livro quanto no filme, a gente tem jornadas de personagens que eles são odiosos, tá? Tanto a Catherine quanto o Heathcliff, eles não são personagens bonzinhos, eles não são personagens legais, eles são personagens que sofrem, mas eles são personagens que também infligem sofrimento, eles são cruéis, eles são maus em vários momentos da história, em vários momentos do livro, em vários momentos do filme. E aí eu sinto que teve algo de benéfico nessa mudança de etnia, tá? Tô falando aqui alguém como... Eu não terminei de ler o livro, eu não quero fazer aqui o grande sociólogo da coisa, porque eu não sou. É uma opinião minha, de verdade, porque assim, eu sinto que a jornada que a Emerald Fennell ela queria contar aqui, ela passa um pouco por essa mudança de etnia. Porque ela queria contar realmente um filme que passasse por esse lance da obsessão, por esse lance da sexualidade, do erotismo. E a crueldade dos personagens acaba, de certa forma, sendo alinhada com o erotismo. E não é à toa que a gente tem muitas passagens ali que são BDSM. Tem um lance de sadomasoquismo, tem um lance ali de trazer a crueldade, a dor alinhada com a questão do sexo. E quando a gente tem um personagem como Heathcliff, que tá numa narrativa dessa, e esse personagem ser negro, eu acho que poderia acabar ficando de um mau tom, assim, absurdo. Absurdo. A gente tem ali um estereótipo na história, nas narrativas, na literatura, no cinema, do mandingo, que é aquele negro forte, dominador, que é praticamente um predador sexual de mulheres brancas. É um estereótipo que ele é muito fomentado no cinema desde ali do filme Nascimento de uma Nação, que é o filme filme que fala muito de racismo, é o filme que tem um grupo que perseguiu homens e mulheres negras. Então, assim, é um filme que ele é talvez um dos filmes mais racistas da história do cinema. E ele fomenta muito esse estereótipo, que é um estereótipo que meio que existe até hoje, né? Em 2008, 2007, a Vogue fez uma capa com o LeBron e a Gisele Bündchen, que, cara, foi uma polêmica gigantesca, porque fazia alusão ao estereótipo do mandingo, inclusive porque fazia ali uma referência ao pôster de King Kong, que também é, de certa forma, relacionado, atrelado a esse estereótipo, né? Se você procurar sobre estereótipo no Google, você vai ver em algum momento o pôster do King Kong, que é o gorila que estava destruindo tudo, com a donzela loira e branca nas mãos, né? Porque ele era apaixonado pela donzela. Então, assim, é um lance de você ter um estereótipo e você talvez reforçá-lo com a narrativa que você está colocando. Se você coloca o Heathcliff, que ele é colocado ali como um homem cruel, sexualmente cruel em vários momentos, sendo um homem negro, que está ali cercado de mulheres brancas, eu não sei, pra mim ficaria de mau tom, pra mim ficaria incrivelmente pesado. Eu acho que aí a gente teria duas escolhas, né? A Emerald Fennell, ela teria duas escolhas. Ou ela mudaria a história que ela quer contar, tiraria um pouco dessa carga erótica e tal, pra deixar, né, a etnia igual à do livro, ou ela trocaria a etnia e contaria a história que ela quer contar. Eu acho válido ela querer contar a história dela e acabar fazendo uma alteração ali, que por mais que, poxa, acabou virando um whitewashing do personagem, né? Transformou um personagem que ele era negro, teria uma representatividade, em um personagem branco. Mas será que essa representatividade também faria bem? Não seria talvez ainda pior se a gente tivesse esse personagem negro fazendo as coisas que ele faz no filme? Não sei, é uma coisa que me passou pela cabeça. Então acabou que, assim, pra mim, até por eu não ter tanto apego com o livro, né, estar lendo agora, nem ter terminado o livro,
eu senti que assim, não me afetou na minha experiência. Eu acho que esse lance da fidelidade em si, longe de afetar a minha experiência. O que afetaria mesmo a minha experiência é você passar por esse vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Então, se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui quem fala é o Adam. Aproveita para se inscrever, aproveita para deixar um like, você vai fortalecer bastante meu trabalho aqui no YouTube. Tô sempre falando de cinema, de filmes lançados no cinema, lançados no streaming. Te convido também para deixar um comentário sobre o Morro dos Ventos Uivantes. O que você achou do filme, se você assistiu, se você ainda não assistiu, qual que é a sua expectativa. E lembrando que se você quiser trocar mais ideia ou ver eu falando de outras coisas que eu tô consumindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Essa nova versão de O Morro dos Ventos Uivantes, inclusive, eu preferi não assistir nenhuma outra versão, eu preferi assim, vou ler o livro e vou assistir este filme e depois eu vou ver outras versões. Eu queria tentar não ser tão influenciado, mas eu tava curioso pelo livro e falei, pô, vou ler o livro, até porque já era uma polêmica antes do filme sair das mudanças e tal, então eu falei, cara, quero me contextualizar melhor sobre isso. E o que eu vi foi um filme que ele trabalha muito ali um lance do amor romântico versus a obsessão versus esse erotismo, né? O livro, ele elabora muito mais os personagens pelo lado psicológico, existe muito uma questão de trauma, existe muito uma questão de sofrimento, de uma questão de luta de classes, luta de raças, então todo o sofrimento que o Heathcliff ele passa e depois que ele vai devolver para a sociedade, para as pessoas ao redor, a forma como ele é tratado, como ele trata as pessoas, a própria Catherine, como ela trata as pessoas. Isso é algo muito importante para o livro, é muito trabalhado ali no decorrer da leitura, e que eu acho que são coisas que são retiradas do filme propositalmente porque não faziam sentido para Emerald Fennell, né? Ela falou em várias entrevistas, eu vou contar aqui a história que eu quero contar. Eu acho isso, assim, válido, ousado, ela decidir contar a versão dela, não vejo problemas, como eu falei, de ser diferente do livro. E é um filme que ele fala muito mais sobre obsessão. Sinto que ele é um filme que ele vai desconstruindo esse lance do amor romântico. Ele parte dessa coisa de vamos contar uma grande história de amor para trabalhar o lado da obsessão, para trabalhar o lado do erotismo, para falar dessa questão do sexo até como não aquele sexo romântico, do grande amor, mas sim para esse lado mais sujo, para esse lado mais doloroso. Por isso que também acaba flertando e trazendo muito desse lance do BDSM, né, da dominação, da submissão, o que de certa forma ressoa com os temas do livro, só que talvez para uma nova audiência, talvez realmente para um novo ponto de vista, que eu acho bem interessante, ainda mais porque ele é um filme que ele trabalha muito esse lance dos personagens, e na extensão dos personagens, e na relação dos personagens, sabe, em vários momentos a fotografia, o design de produção, o figurino, eles trabalham essa questão ali de quem são aquelas pessoas e como elas impactam ao seu redor. Cara, tem todo um lance do quarto da Cat, né, que é a Catherine, o quarto dela ser uma extensão dela, o quarto dela, as paredes, o papel de parede do quarto, lembrar a pele dela, ter o tom da pele dela, até mesmo as leves manchas da pele dela estarem no papel de parede, o que causa uma sensação esquisita, causa uma sensação, tipo, ela está tendo aquele pertencimento forçado, o quarto é uma extensão dela ou o quarto é uma prisão para ela. Isso acaba tendo essa relação muito contraditória. Ela está presa, ela está feliz, ou ela está ali sendo imposta a estar ali. Acho que até mesmo a presença do sexo como um alívio cômico em alguns momentos existe, né? Tem um momento ali que a Catherine é presenteada com um livro de imagem, um pop-up, assim, quando ela vai abrindo. O que sai do livro não é relacionado a nada sexual, mas tem uma forte sugestão que é, tipo, constrangedora de ser assistida. Tem todo um lance de você ver tipo, como os personagens talvez não estejam vendo aquilo que a gente está vendo, a Catherine talvez esteja vendo, sabe? Fica uma coisa meio esquisita. Todo o lance do erotismo é um fio condutor muito forte do filme, mas também o sofrimento. Não é à toa que, por exemplo, um dos símbolos mais tradicionais de amor talvez seja o vestido de noiva, e a gente vê a personagem da Margot Robbie, a Catherine, vestindo um vestido de noiva fúnebre, né? Então ela tá com um vestido que ele tem todo ali, é um vestido de noiva, ele tem véu, ele tem cauda, ele é um vestido que você bate o olho e fala, pô, é um vestido de noiva, mas ele é completamente preto e ele é usado numa cena de um funeral. Então, assim, é uma cena fúnebre, é uma cena triste e é uma cena que também, de alguma forma, ela vai se conectar com a tensão sexual entre os personagens, com o erotismo que o Morro dos Ventos Uivantes da Emerald Fennell tá usando para provocar, tá usando para tentar trazer essa reação realmente mais acalorada do espectador, seja do espectador que está vendo essa história, entrando em contato com a história pela primeira vez, seja daquela pessoa que lê o livro, que queria ver uma história um pouco mais fiel, que queria ver uma representação
um pouco mais tradicional da história e que com certeza não vai encontrar num filme da Emerald Fennell, que ela é essa diretora que gosta de provocar. Saltburn é a prova exata disso. Eu acho que o Promising Young Woman ainda é meu filme favorito dela, ainda é o que eu mais gosto dela, mas eu gosto bastante de Saltburn e gosto bastante de O Morro dos Ventos Uivantes. Que é, como eu disse, né, aquela coisa de, é diferente do livro. É bem diferente do livro, mas o livro ele ainda tá lá, ele não vai ser alterado por causa do filme. Você pode, depois de ver o filme, ir lá e falar, pô, quero saber como é a história original, e ver as diferenças. Eu acho que até causa uma reflexão interessante você comparar as duas obras, entender o que a Emerald Fennell ela quis fazer aqui. Acho que é meio que o mesmo papo que eu coloco, o mesmo discurso que eu coloco pra refilmagem, né? Pô, mas é desnecessário. Não importa, se for boa, é interessante, e no final, mesmo que seja ruim, o filme original lá, ele tá lá, intocado, você pode ir lá ver, porque não vai estragar o filme original, com certeza essa nova adaptação não vai estragar o livro. Eu acho até que ela funciona bem em vários momentos. Então, para O Morro dos Ventos Uivantes, nota 8. É muito louco como o discurso aí acaba esbarrando muito na questão de ser diferente, né? Mas é igual, o livro é uma adaptação fiel, é uma adaptação diferente e tal. Eu acho o surto meio exagerado, assim, eu entendo quem tem um preciosismo, queria ver uma história mais parecida, mas tem outras versões, não é a primeira versão de O Morro dos Ventos Uivantes no cinema, eu acho que dá pra ver outras, comparar. Tem outras que são mais fiéis, tem outras que são, tipo, são mais fiéis em outros aspectos, mas também são completamente diferentes em outros aspectos, e tá tudo bem. Eu acho que é um surto muito parecido com o que a gente teve com Frankenstein, que eu também não entendi, porque eu adorei, achei que ele pega ali a alma do livro muito bem. Enquanto, por exemplo, A Empregada, todo mundo falou que é muito fiel, e é uma galhofa divertida, mas é uma galhofa. Então, não sei, pra mim, fidelidade não define qualidade, sabe? Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.